Pois é. E aí é onde falta um pouquinho de informação muitas vezes, né? Por isso que eu digo, infelizmente, o profissional de educação física, nutricionista, eles aprendem tecnicamente como prescrever um treino, muito mal, mas aprendem. O nutricionista aprende a prescrever uma dieta, mas eles não aprendem a entender de gente. E o segredo do resultado está em entender de gente. Como as pessoas se sentem, o que elas estão passando, quais são os pontos de gatilho, quais são as barreiras que elas vão enfrentar. Eu passei por tudo isso. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu vou acompanhar vocês nesse episódio. Bem-vindos a mais um episódio do EdusCast e hoje eu estou muito bem acompanhada com dois caras que são especialistas em algo que todo mundo vai querer. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Vocês vão ter o shape. Quem não quer meter o shape hoje em dia, até eu quero. Com uma promessa muito específica em relação à otimização de tempo. Então eu queria dar as boas-vindas. Inemar e Daniel, sejam bem-vindos. Obrigado. Já vou dizer pra galera que as redes sociais deles estão aqui na descrição, porque vocês vão ter que seguir. A gente vai ter que acompanhar isso pra gente começar a aplicar o método 3 vezes mais. E eu já queria que vocês se apresentassem. Tô muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigado. Pode começar. Vamos lá. Eu sou o Inemar Fonseca, sou especialista em emagrecimento, já tô nesse ramo, pelo menos dentro do digital, desde 2016, mas atuo na área há 25 anos. E entendi há muito tempo que as pessoas querem melhorar, elas querem evoluir, mas elas não têm tempo na maioria das vezes para isso. Então, o que nós fazemos hoje no mercado de fitness, se assim a gente pode chamar, é otimizar a vida das pessoas. A gente entrega para elas o resultado que elas gostariam de ter, através, claro, de esforço, de dedicação, mas com muito menos tempo do que elas acham que elas precisariam dedicar para conseguir esse resultado. Hoje a gente transforma a vida de pessoas e já foram mais de 75 mil pessoas transformadas ao longo desse tempo. Muita gente. Com 30 minutos de treino. Chutando alto, 40 minutos de treino. Cara, que incrível, é muita gente. É muita gente. Sim. É muita gente. Tudo isso na Eduz. Ai, que bom que a gente faz parte disso, porque Desde o começo. é incrível. Eu venho de um contexto de muita obesidade. Se é Antunes, a galera nasce com colesterol ali, uma pressão alta, um negocinho. E a gente nunca teve esse empenho de, tipo, não, eu preciso inserir na minha rotina uma atividade física. E muitas vezes por tempo, porque a minha família, a galera é madrugadora, assim, tipo, vai acordar 4 horas da manhã pra trabalhar, pra fazer as coisas. Mas, tipo, não entra ali uma rotina de atividade física, por exemplo, porque a gente prioriza outras coisas. Claro. E porque não tem muito tempo, não tem tanto empenho, assim, em relação a isso. Empenho. Tipo, não é o nosso foco e a gente, tipo, nossa, vou ter que perder, tipo, 1h30 pra lá. Ou, tipo, é um ambiente que talvez a gente não se sinta tão confortável também. Porque demanda muito tempo. Cara, você fica 2 horas lá, tipo, pensando na morte da bezerra, às vezes. E fazendo um rolê que, tipo, nossa, eu podia, sei lá, passar um tempo a mais com meu filho. Sim. Ou, sei lá, chegar mais cedo em casa e poder Trabalhar descansar. um pouco mais, estudar um pouco mais, descansar um pouco mais, dormir um pouco mais. A gente não tem tempo pra fazer nada disso. Exatamente. Você sabia que 96% da população não se exercita de maneira regular? É muita gente, né? 96%. E as pessoas sabem o quanto isso é importante. E elas não deixam de fazer porque elas são relaxadas ou relapsas. Não é isso. É porque não encaixa na rotina. Exatamente. É complicado. E a maioria das pessoas que em algum momento já tentou, né, acordou e falou, eu vou começar, elas foram expulsas de dentro da academia pelo ambiente e pelos profissionais. É triste de dizer, mas é verdade. Porque os profissionais ficam limitados àqueles treinos padrões de 1 hora, 1h30. Que tem que ser feito. E te obrigando a fazer um monte de coisa que você não precisaria fazer porque eles aprenderam daquele jeito e não evoluíram o estudo o suficiente para saber que existem outras alternativas. E eles empurram essas pessoas para fora, porque elas chegam buscando uma solução, elas se encheram de coragem em busca de uma solução, mas aquela solução não se encaixa na vida delas.
E elas acabam desistindo por culpa do profissional que lá está. O que a gente faz é mostrar para as pessoas que existe um outro caminho, que toma menos tempo, que permite que elas cuidem da saúde, que elas cuidem da autoestima e, ao mesmo tempo, tenham mais tempo para cuidar das outras coisas tão importantes quanto ficar com os filhos, estudar, se divertir, dormir. Porque é assim que a vida funciona. Exatamente. Não é a pessoa que tem que mudar a vida dela para se encaixar numa rotina de treino. É o treino que precisa ser ajustado para se encaixar na rotina da pessoa. Cara, que massa. E deveria ser obrigação do profissional, sabe disso. Às vezes eles não olham pra isso. Eles não entendem disso. E que bom que vocês criaram esse método. Verdade. E você chegou pra participar desse negócio. Cheguei. Eu sou o Daniel Tomás. Obviamente que eu não sou o cara do fit. E se você for comparar aqui o shape, né? Eu vou O shapeado deixar aqui. também, né? O shapeado aqui é o Ilemar, né? Mas eu cheguei no negócio para completar uma etapa tão importante, né? Que também é fazer com que o que ele faz tão bem feito chegue para mais pessoas, né? E eu comecei no mercado em 2014 e fui ganhando maturidade, né? A ponto de me tornar um estrategista de negócios digitais. Mas chegou um momento que eu falei, eu quero um sócio, né? Eu quero uma coisa mais de longo prazo. Foi onde a gente chegou e firmou essa parceria, essa sociedade. A gente está junto hoje fazendo isso. E, inclusive, tem um detalhe nessa história, que em 2020, quando o Inemar estava lá lutando ainda, né? E já tendo resultado, ele contratou, era pequeno, ele contratou uma consultoria minha, né? Ele contratou uma consultoria minha em 2020 e fomos nós que batizamos, né, o nome do método de método 3x+, antes de eu ser sócio dele, né? E aí aconteceu muita coisa naquele momento, a gente teve um bom resultado na época, mas ele seguiu um caminho, eu segui outro. Ele ganhou maturidade, eu ganhei maturidade, todos os dois fizeram muito resultado no digital e hoje nós estamos aí para fazer com que isso chegue para mais pessoas. Cara, que consultoria, hein? Acabou em sociedade, no fim, anos depois. Verdade. Pois é, a gente teve um tempo curto juntos naquela época. 3 meses. Curto, 3 meses. E, na verdade, o Daniel, quando veio, ele tinha um sócio, né? Sim, tinha um sócio. E aí ele separou essa sociedade e foi tocar a vida dele. Pro azar dele. E eu não queria o sócio dele, eu queria ele. Dentro do negócio, era um rapaz muito competente, mas dentro do negócio o que eu precisava era das habilidades do Daniel. Ele saiu, não me interessava mais. Eu fui em busca de outras coproduções e eu tive. E aí, em 2024, agora no início de 2024... eu me separei da coprodução que tinha na época e fui atrás do Daniel, porque a gente sempre flertou. Sempre flertou, sim. Durante todo esse tempo a gente falava, um dia vai dar certo juntos, um dia vai dar certo juntos. E chegou a hora. Ai, que massa. E vocês falaram da consultoria que rolou, Sim. o período da consultoria, e isso anos depois reverberou. Imagina que na consultoria de vocês também aconteça isso. Opa, Porque total. fica um tempo na Um tempo. consultoria e são hábitos que a pessoa vai ter pro resto da vida. Só que eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais Tá. sobre o método, como foi o processo de criação, que vocês fizeram isso juntos. Sim. Legal, perfeito. Vai lá. Deixa eu te explicar então desde o começo como foi a criação da estratégia, que foi a ideia principal ali, né? Eu tô no mercado há 25 anos, né? Trabalhei em todas as áreas do fitness. Eu comecei como estagiário, tive uma carreira meteórica. Dentro do fitness eu virei professor de sala, coordenador de sala, gerente de academia, gerente de rede. Depois eu virei consultor de fitness. Tive 2 academias. E ao longo desse processo eu aprendi muito sobre a gestão de academias. E eu já entendia naquela época que o principal problema das academias era conseguir manter as pessoas lá dentro. Elas entravam, mas não ficavam. E entendi também que o que retia as pessoas dentro da academia, e isso era importante para o negócio, importante para as pessoas, porque elas precisam de consistência, era justamente você criar mecanismos que facilitassem a vida das pessoas lá dentro. Mas é difícil quebrar esse paradigma nas academias. Nossa, demais. Porque a academia entende que quanto mais tempo a pessoa passa lá dentro, mais valor ela dá pro dinheiro que ela está investindo na academia. Eu tinha uma outra visão. Na minha cabeça, quanto menos tempo a pessoa ficasse lá dentro, quanto mais resultado ela conseguisse tirar de lá de dentro, mais valor ela ia dar pro valor que ela investia. Porque o principal problema dela é tempo. Quando eu tive a minha segunda academia, eu comecei a trabalhar em cima disso. Só que, na faculdade de educação física, a gente aprende o básico. Muito mal aprendido. A gente não tem condição de sair de uma faculdade para escrever um treino de qualidade. A gente sabe básico, básico, básico. E depende de muito estudo depois. Quando a gente começa a estudar fisiologia, biomecânica, a gente começa a entender que existem diversas possibilidades e não só aquelas que ensinam pra gente. E eu, depois que virei gestor de academias, eu não tinha tempo pra nada, nem pra treinar. Inclusive, depois, se você quiser, eu disponibilizo uma foto minha na época, né? Gordo, enorme.
professor de educação física, personal trainer. Caramba. Mas eu era uma pessoa normal como a maioria das pessoas. Eu trabalhava muito, eu trabalhava com gestão, não tinha tempo para treinar. E o único jeito que eu sabia era passar 1 hora dentro da musculação, mais 1 hora fazendo aeróbio. E eu falei, não é possível que não tem outro jeito, cara, porque desse jeito não vai dar para mim. E aí eu caí, sempre gostei muito de estudar, entrei de cabeça para tentar entender se tinha outras alternativas no fitness e comecei a descobrir que Era uma dor tinha. sua. Minha, claro. De todo mundo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. E aí eu falei assim, não é possível, tem que ter outro jeito. E aí eu comecei a estudar fisiologia biomecânica mais profundamente e comecei a perceber que já existia uma solução para isso há muito tempo. Não fui eu que inventei. Tá lá na ciência. Eu só compilei essas informações e transformei num método próprio. Mas ela tá lá. Eu comecei a perceber que não era o quanto você treina, mas sim o como você treina que muda o corpo. Só que exige muito estudo para entender esse conceito. E exige quebrar paradigmas. Eu falei, opa, essa estratégia faz sentido. Comecei a estudar a fundo e comecei a montar uma estratégia ali para colocar em prática. E aí eu coloquei em prática comigo. E eu não conseguia colocar em prática, porque eu terminava o treino em 20, 30 minutos e falava, tá faltando alguma coisa. Quando eu vi, eu já estava fazendo alguma coisa extra. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Porque o nosso cérebro não sente falta do que é bom pra gente, ele sente falta do que a gente está acostumado a fazer, sendo bom ou não. Uhum. Um fumante que para de fumar sente falta do cigarro. Quem come muito açúcar e diminui sente falta do açúcar, e assim vai. Eu sentia falta daquilo que eu estava acostumado. E eu ficava me boicotando. Até que um dia eu falei, não, se faz sentido pra mim, eu vou testar. Durante 3 meses eu apliquei o método com afinco, a estratégia com afinco, que repito, não é o meu método, tá lá na ciência para todo mundo ver. Eu só tive o trabalho de estudar e trazer isso para a prática. De acreditar que existia um outro jeito. Em 3 meses eu tive um resultado que eu nunca tinha tido na minha vida. E olha que eu achava que eu era bom nisso. Meu Deus! E os outros profissionais da academia, quando viram que você tava, tipo, seguindo um caminho completamente diferente? Eles não acreditam, eles criticam, eles rechaçam, assim como é até hoje. Se você pegar o meu Instagram, que tem mais de 1 milhão de seguidores, muitos deles são profissionais de educação física. E a gente tem muito hater. Muito hater. Profissional de educação física. Por quê? Porque eles aprenderam daquele jeito convencional. Funciona, mas toma muito tempo das pessoas para pouco resultado. E quando a gente apresenta uma nova alternativa, aqueles que têm dificuldade de descer do salto, de entender que talvez ele não saiba tudo, que talvez existam outras possibilidades, eles não aceitam isso. E o primeiro passo, quando você dá de cara com uma novidade, é criticar, já sai boicotar. É o que eles fazem. E foi o que eu passei na época. Riram de mim, fizeram piada comigo. Mas o fato é que, depois eu posso passar a foto para você, tem lá, porque eu posto sempre nas minhas redes sociais a minha foto. Em 2016, enorme, e a minha, com 36 anos, e a minha foto hoje, com 48 anos, Não, a com o gente abdômen vai lá ver. trincado. A galera de casa eu tenho certeza. E aí, a hora que vocês forem no Instagram do Inemar, vocês colocam Vindo Eduscast. Boa. Pra ele já saber que Boa, vocês boa, chegaram até isso. essa foto por lá. Exato. E aí, assim, começa aquela história, né? Ah, esse cara acha que tá com o rei na barriga. Como é que ele vem reinventar? Eu falei, não tô reinventando nada, isso tá na ciência há muito tempo. As pessoas aqui não estudam o suficiente ou não se submetem a aceitar que o que eles estavam fazendo estava errado. Sabe por quê? Quando eu conheci essa metodologia, quando eu comecei a aplicar, eu me senti um idiota. Porque já fazia mais de 12 anos que eu estava desperdiçando o meu tempo e o das pessoas. Real, e você, tipo, você nem tava mais fazendo academia. Aliás, você tava na academia o tempo inteiro, mas não tava mais fazendo exercício porque não tinha tempo. Eu estava desperdiçando o meu tempo e o das pessoas, porque quando eu tentava daquele jeito antiquado, né? Que me permitia, em 2 meses, ter um corpo legal para passar o verão, mas acabava o verão, já parecia um baiacu de novo, porque é o que acontece com a maioria das pessoas, porque essas estratégias não são sustentáveis, né? Então, eu me senti ali uma farsa, porque eu falei, nossa, quanto tempo eu desperdicei dos meus alunos de personal que me achavam fera demais, e eu me achava também. Sabe, hoje, se você olha para a metodologia, eu acho um absurdo alguém fazer exercícios específicos para glúteos, alguém fazer exercícios específicos para bíceps. Eu acho um absurdo alguém gastar tempo fazendo aeróbio de baixa intensidade para queimar gordura. Na época, era tudo que eu fazia. Foi assim que eu aprendi. Então, quando a gente fala isso e os profissionais ouvem, eles se sentem ofendidos. Não, a gente que não é profissional, eu imagino você. Como que você acreditou quando ele chegou na consultoria? Tipo, a gente que não é profissional, a gente fala assim, nossa, mas tem 1 milhão de pessoas Sim. pensando o contrário. Exatamente. Então, por exemplo, falando como cliente final, né? Eu sempre fui péssimo para exercício.
Na juventude eu joguei basquete, gostava de nadar, morava em cidade de praia, né? E nadava muito, corria na praia, mas chegou aquele tempo que comecei a trabalhar, dei mais dedicação do meu tempo, muita dedicação do meu tempo pro trabalho, né? Com muita insistência, depois que eu casei, a minha esposa me levou pro CrossFit, por exemplo, legal. né? Que é um exercício muito bom pra mim. Foi interessante porque eu achava academia chato. Eu odiava o fato de ter que entrar na academia e ficar fazendo repetição de exercício como um exercício isolado para bíceps, por exemplo. Aquilo ali para mim era muito tedioso, porque eu sou um cara extremamente acelerado, né? Era muito tedioso. Então eu entrava na academia, durava no máximo um mês. Saía e não continuava, né? Comecei a fazer CrossFit e gostei porque era intenso. Você entrava ali, o tempo passava, você não percebia se Os terminava. ansiosos, a galera que tem Exatamente. ansiedade, curte muito o CrossFit, né? Exatamente. E aí comecei com o Inemar, já tinha parado um pouco com o CrossFit, porque tinha mudado de cidade, não tinha encontrado lugar ainda pra fazer. Só que tem um detalhe, eu fiquei 3 anos no CrossFit, e se eu olhasse assim pro meu corpo, não tinha mudado praticamente nada. Porque se você for reparar no CrossFit, e olha que eu não sou o especialista da área, mas se você for reparar no CrossFit, quem tem um shapezão mesmo são os atletas de CrossFit. São os professores de CrossFit, né? Que se dedicam muito para competições, etc. A maioria ali, se você for reparar, não tem um físico estruturado, né? E aí eu falei, vou testar o método do Inemar, né? Vou testar o do Inemar. Não sou o mais disciplinado, não sou ainda o mais disciplinado para isso, mas eu comecei a testar. Quando eu treinei pra valer, em 2 meses eu vi resultado no meu corpo que eu nunca tinha visto. Então, tipo assim, mesmo um exercício muito intenso, que é o que o Inemar explica, né? Às vezes a questão não é só a intensidade, porque um volume muito alto de treino, ele também atrapalha o seu resultado. Exato. As pessoas não sabem disso, né? É muito controverso você falar para um cara que se ele treinar menos, ele vai ter mais resultado. As pessoas acham que quanto mais treinar, melhor. E não é assim. Exatamente. A minha esposa, a mesma coisa, né? Ela queria voltar a treinar na academia, mas odiava o fato de ter que ficar um tempão na academia. Quando começou no método do Inemar, foi mais fácil. E às vezes não é só a questão de ser mais fácil do resultado. É mais fácil da pessoa encaixar na rotina e é mais fácil da pessoa criar o hábito de fazer. Exatamente. Entendeu? Facilita a constância. Exatamente. Pensa comigo, você sai cansada do trabalho. É dia de treino. Aí você fala assim, tenho que enfrentar 1h30 de treino. 45 minutos daquela esteirinha chata que eu detesto. Qual é a chance de você ir? Eu não vou. Pois é. Mas e se você falar assim, pô, não tô afim, mas pô, é só meia horinha. Meia hora. A chance não aumenta? Boa. Demais, demais. Hoje mesmo eu falei assim, eu tô focada, supostamente. Estou me recuperando de uma doencinha. E aí não tava fazendo atividade física porque eu tava enferma, pobrecinha. Coitadinho. E aí qualquer desculpinha, né? Você fala assim, hoje não. E aí falei assim, não, hoje eu tô de volta, né? Então vou fazer. Já arrumei o happy hour, hoje eu não vou fazer coisa Olha aí. nenhuma. Tá vendo? A ideia, só pra você... Um negócio interessante aí, sobre adesão, né? Sabe qual é a grande sacada do resultado? Consistência. Né? Eu costumo dizer, e aí é onde vem os haters, né? Sim. Eu falo assim, treino e dieta não emagrece ninguém. O que emagrece é consistência e sustentabilidade. Uhum. O que emagrece é você conseguir sustentar o treino e a dieta por tempo suficiente para ter o resultado, de preferência pro resto da vida. Isso significa o quê? Que se o treino e a dieta não se encaixam na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus hábitos, nos seus gostos, não tem como dar certo. Não tem. E aí eu falo do alto da minha obesidade mesmo. É uma eterna luta de, tipo, de tentar fazer acontecer. De, tipo, não, eu quero ver no... Porque na minha cabeça eu tô me esforçando tanto, eu tô me empenhando tanto. Cara, eu quero ver isso no espelho. Pois é. Quero me sentir segura na hora que eu for comprar as roupas, na hora do me vestir mesmo. Isso é geral, tipo, tanto pra homem quanto pra mulher, de pessoa. você se sentir, tipo, cara, tá surtindo efeito, porque é meia horinha, eu iria antes do happy hour, porque quem me conhece sabe que é normal eu me atrasar meia hora, 40 minutos. É isso, Legal. meia horinha você encaixa em qualquer momento. Por exemplo, o Daniel tava conversando agora com o Eber e com o Daniel Aquino lá. Ele falou assim, o Inemar vai pra Disney, mas ele treina antes de ir pro parque. É só meia hora, cara, não tem dificuldade nenhuma de levantar meia hora mais cedo e ir lá fazer o que eu tenho que fazer primeiro.
se encaixa na rotina. E aí assim, poxa, mas é um método paliativo, é pra quebrar um galho de quem é preguiçoso e não tem tempo. Não! É construtor de resultado de verdade. Eu tenho 48 anos e tenho o shape que um monte de moleque de 20 adoraria ter e não tem. A minha esposa, a Mari, pra quem olhar o perfil dela, que também é especialista, também tem o Instagram dela, também tá no meio da jogada, a Mari tem um corpo de dar inveja em qualquer mulher. A Mari treina em meia hora. Cara, que incrível. E as pessoas, quando a gente fala isso, elas falam assim, imagina. A maioria olha e fala, isso aí é um charlatão. A nossa grande dificuldade, e é onde a gente trabalha nas redes sociais, é provar para as pessoas que isso faz sentido. Quer ver um exemplo? Consistência e sustentabilidade. Para isso, precisa se encaixar na rotina. Então, meia hora é mais fácil de encaixar na rotina do que 1h30. Certo? Fazer uma atividade mais dinâmica que não seja monótona fica mais fácil de encaixar na rotina Nossa, do que uma demais. atividade monótona. Né? Se você começa a ter resultados mais rápidos, você começa a se empolgar um pouquinho mais do que se o resultado demora para aparecer. E esse tipo de estratégia que a gente usa, para usar o tempo curto, precisa ter intensidade alta. E o que gera resultado é a intensidade alta. Então o resultado vem mais rápido. Agora, você quer ver um lance sobre dieta? Sabe quantos pães franceses eu como por dia na minha dieta para emagrecer? 4. Meu Deus, e eu 6 meses sem comer um pãozinho quentinho. Pois é. Tá vendo só? As pessoas fazem coisas baseadas em mitos, né, em ditos populares, coisas que não são sustentáveis e que não fazem sentido dentro de um processo de emagrecimento, que tornam tudo mais difícil. Eu não tô dizendo que qualquer pessoa deva ir lá e comer 4 pãezinhos. Não, mas na minha dieta ele se encaixa. E eu posso garantir que para qualquer pessoa, qualquer uma, sem exceção, pelo menos um pão francês no dia dá para encaixar na dieta. Sem dano nenhum para a dieta. Por exemplo, você acha que é melhor para emagrecer pão francês ou tapioca? Então, eu vendo muitas coisas na internet, eu me sinto confusa. Porque tem gente que fala, gente, põe um pão francês, tal, tal, tal. Tem as tapiocas. Então, Pão francês eles é melhor não que a entram em tapioca. consenso. E a gente que é consumidor do conteúdo, a gente fica tipo, meu Deus, qual nutricionista tá certo dessa vez? É uma loucura, né? Isso. Pensa comigo o seguinte, ó. O segredo do emagrecimento é déficit calórico. Claro que tem outras coisas envolvidas. Quem dera fosse tão simples assim. Não é. Tem muito mais coisa envolvida. Mas a base é déficit calórico. Você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Consumir menos calorias não significa comer menos. É. Para emagrecer tem que fechar a boca e tem que comer menos. Não necessariamente. Tem gente que come como um passarinho, mas as poucas coisas que come são extremamente calóricas e no final do dia ela não tem déficit calórico, não vai emagrecer. Já com uma dieta bem calculada por um bom nutricionista, você consegue comer menos calorias comendo muito mais volume de comida e encaixando as coisas que você gosta. Vamos imaginar que você precisasse de 1.700 calorias na sua dieta para emagrecer. Você poderia fazer uma dieta radical que não seria sustentável, que você ia fazer por 2 meses, 3 meses no máximo, ia parar. Uma semana, E olhe lá. eu começo muito empolgada na segunda, na quinta-feira eu já tô roendo o meu cotovelo de tanto estresse. É isso, onde você corta tudo que você gosta, ou você pode ter uma dieta com as mesmas 1.700 calorias, mas que, por exemplo, tenha o seu pão francês que você gosta, tenha um pedacinho de chocolate depois do almoço, tenha um macarrãozinho no jantar. Não ia ficar mais gostoso de seguir? Não fica mais fácil de seguir? Exatamente. E dá. Porque nesse caso, é matemática. Não é só matemática. Não, Mas isso conta. galera, vamos agora. Vamos todo mundo comprar consultoria agora. Mas isso Que é- conta. A gente vê por aí hoje, por exemplo, quando você fala das confusões, os nutricionistas brigando. Coca Zero é bom ou não é pro emagrecimento, né? Eles brigam. Nossa. Só faltam se bater por causa disso. O fato é que Coca Zero é bom pro emagrecimento. É 0 calorias. É muito melhor do que tomar refrigerante normal. É o melhor Ou alimento. até um suco de laranja ou algo assim. Exato, pro Exatamente. emagrecimento é. Agora, é o melhor alimento pra saúde? Não. Mas se você vai tomar uma por dia, também não vai causar dano pra sua saúde. Então por que não usar desses artifícios pra facilitar a vida das pessoas? Quando eu vejo um nutricionista falar assim, você não pode mais tomar refrigerante de jeito nenhum, eu falo, esse cara não entende gente. Nossa, os criativos são muito assim, né? E você pode colaborar muito com a gente. Mas eles são os primeiros segundos, que é aquele que chama atenção, beleza, tamo nessa. Mas eles são aterrorizantes. Aterrorizante. E já é uma chamada tipo, meu Deus, eu não posso comer mais nada. Exato. Ou eu não posso fazer mais nada. E eu imagino que no nicho fitness também seja isso. Tipo, nunca mais faça abdominais. Nananana. Já vem com uma chamada tipo, cara, Exatamente. ok. Com quem que eu vou... E aí, a gente tem que concordar que contra fatos não há argumentos. Exato. Se a gente tem 75 mil pessoas
que estão comprovando que o método tá funcionando, a gente precisa olhar para aquele lugar e entender que, cara, tem sentido efeito. Exato. Independente dos haters ou do que Exatamente. as outras pessoas falam. Tanto que nas estratégias de marketing que nós utilizamos para chamar a atenção desse pessoal, a gente vai um pouco na controvérsia disso, né? Porque é bem comum no nosso mercado, não faça isso, deixe de fazer aquilo, ou você não deveria fazer isso. Na verdade, nós vamos numa via muito mais de chamar a atenção dessa mulher, principalmente, né? Que o nosso público, em maioria, é feminino, tem homens também, mas o público, principalmente, é feminino. Mas qual é a percepção desse público, né? O nosso público, as nossas alunas, a maioria delas, olha que dado interessante, mais de 85% das nossas alunas se consideram experientes em treino de academia. Exato. E não são. E não são experientes e também não estão felizes com o resultado. Então, como é que eu faço para chamar a atenção de uma mulher que se considera experiente? Ela pode até não estar satisfeita com o resultado, mas ela já se considera, digamos assim, uma rata de Porque ela academia. passa horas na academia. Ela passa horas na academia. Então, qual é o meu ponto de inflexão quando eu vou tentar chamar a atenção dela? Eu mostro pra ela que a conta não tá fechando. Entendeu? Simplesmente isso. A maioria dos nossos criativos, anúncios, conteúdos campeões é quando eu mostro pra ela que essa conta não tá fechando. Entendeu? Ou seja, por que tu passa tanto tempo na academia e você ainda não está satisfeita com o que você tá vendo no espelho? E como que funciona a construção dessa narrativa? Perfeito. Porque eu que tô imersa aqui e tô tendo essa troca com vocês, Sim. tô conseguindo muito bem entender. Só que vocês vendem um produto que ele transforma a vida das outras pessoas e ele traz como proposta uma coisa que todo mundo quer ter Sim. um tempo a mais e uma possibilidade de Sim. ter uma constância. Quando a gente faz uma oferta dessa, parece algo exorbitante, quase Parece que uma tá mentira. alcançável. Isso é uma mentira. Sim, e aí como que a gente consegue trazer, Tangibilizar. tangibilizar isso a nível de mercado? Porque eu tenho certeza que alguém que pode estar assistindo a gente vende uma proposta, não do nicho fitness, mas algo quase tão inalcançável quanto isso, Sim. mas está tendo dificuldade de construir. Exatamente. Principalmente no mercado de saúde, que nós temos muito produto. Agora eu não estou falando nem dos profissionais, mas nós sabemos, tem uma linha do mercado que tem produtos que são lixos, só com promessas, né? Então, assim, tem muita promessa falsa dentro desse mercado. Então já é um desafio muito grande você vir com uma promessa de falar para a mulher que ela vai treinar 30 minutos e ela vai ter 3 vezes mais resultados, não bate. Tem muita controvérsia. Tem muita controvérsia. Como ela falou, você se Exatamente. perde nas informações. Se perde. Então, o cuidado que eu sempre tomo na construção dessa narrativa é trazer a controvérsia para chamar a atenção dela, mas eu não bato muito nisso, entendeu? Por quê? Se mais de 70% da população, muito mais do que isso, tá treinando na academia, acreditando que tá fazendo certo, por que que em menos de 1 minuto de um criativo, eu acho que eu vou conseguir convencer essa pessoa que com 30 minutos não bate? Então, a construção da nossa narrativa, ela é muito baseada no sentimento geral que esse público já tem sobre o resultado que ela não está conseguindo alcançar. Então, eu falo muito mais sobre o resultado que ela não está conseguindo alcançar do que sobre a metodologia de 30 minutos. Ah, entendi. Entendeu? Nós tomamos muito esse cuidado de não parecer que estamos vendendo uma mentira, porque até ela acreditar nisso, Exato. demora um pouco. E a gente constrói um processo de quebra de objeção. Exatamente. Então, a gente chama a atenção dela pelo resultado que ela não está tendo e o tempo que ela está gastando que ela não tem. Depois a gente mostra para ela que existe uma alternativa que ela não conhecia, mas que ela existe, ela é real. E depois a gente traz para ela argumento técnico suficiente para mostrar para ela que a gente entende do assunto e que vale a pena ela experimentar. E esse é o grande diferencial na comunicação do Neymar. Ele tem muito argumento técnico, entendeu? Também o cara tem quase 1000 anos Exatamente. de vivência. Então, Sou um dinossauro, né? Exatamente. Sou. Exatamente. Então, por exemplo, se nós formos nos comparar com outros players do mercado, que são, inclusive, até maior do que a nível de seguidores que eu tô falando, né? São maior a nível de seguidores. Quando eu vou olhar nos bastidores desses players, eles não têm a conversão que nós temos em vendas. Não tem. Entendeu? Por quê? Como tá muito difundida a questão do viral, e tá tudo certo. Essa é uma das alavancas que são necessárias para um negócio digital hoje chegar num nível de faturamento interessante, né? Mas não é a única coisa. Então, quando eu vou para essa frente de viralizar e trazer um público mais genérico,
eu tenho dificuldade na ponta final, que é a conversão de vendas. É real, porque não é lead para começo de conversa, porque não Exatamente. compra Exatamente. e muito menos qualificado. Então, como que eu faço para qualificar essa pessoa rápido? O cara começou a seguir o Inemar, a mulher começou a seguir o Inemar, mas ela já vem com mais qualidade. Eu trabalho com um conteúdo menos viral, que também viraliza de vez em quando, traz de uma forma consistente, mas num volume menor, um número de seguidores, mas é consistente, então a gente consegue alcançar um número interessante É ao porque longo do é uma mês. dor latente a todo momento. Exatamente. Às vezes é no domingo à noite, você fala assim, não, amanhã eu tenho que começar Exatamente. e vou ter que mudar a minha vida. Janeiro também é um mês que eu imagino que deve ser muito bom pra vocês. Sim. Que é o mês das promessas, de ano novo. Verdade. A gente vai colocar essas coisas em prática, isso do rolê. Exato. Só que é quase que a todo momento. Sim, É o tempo exatamente. É o tempo inteiro. Você vai, tipo, ai, passei várias horas na academia hoje, ou tipo, ai, tive que atrasar um compromisso que eu precisava ir pra academia e tem que ter esse compromisso. Quem é muito focada. Quem já não é tão focado fica tipo, ai, eu tô a semana sem ir porque tô com essa tarefa da faculdade pra entregar ou coisas assim. Então, a todo momento, essa dor tá ali Exatamente. pulsando Exatamente. na cabeça da Sim. pessoa. Tipo, eu preciso arrumar um jeito de fazer Exatamente. diferente. Então, nesse jogo, como que eu provo rápido pra essa pessoa? Eu deixo dentro da nossa jornada de comunicação o nível técnico da informação também, entendeu? Nossos criativos são técnicos. A gente vai um pouco na contramão até, né? Nossos criativos são extremamente técnicos. A maioria os que deles. mais convertem em vendas são os criativos técnicos. Por quê? Eu tenho uma promessa que parece absurda. Se eu não tiver a técnica Eu provo com teoria. para provar que ele tem capacidade de estar ensinando o que ele está ensinando, eu demoro demais para convencer esse lead E a construção a virar um cliente. dessa ideia de trazer criativos técnicos veio de entender a persona de vocês? Também. Dela achar que ela é super Também. consciente em relação aos treinos, mas Ela acredita que ela é consciente. Por isso que a gente estava falando da importância de você não ter uma linha única de trabalho e você se abrir para entender que existem diversas alavancas que você pode manipular dentro de um negócio. Dentro do negócio. Porque a gente foi entendendo com o tempo como isso funciona. Ninguém ensinou isso pra gente em metodologia nenhuma. Tem coisas que a gente aprendeu na prática. Por exemplo, lançamento não é uma boa estratégia pro mercado fitness. ai, porque Lançamento eu quero tradicional. emagrecer amanhã, como que você Isso! 3 dias de live? Olha Esse é só o que legal, pensamento. Daniel mega experiente com lançamento. Fez milhões com lançamento. Quando ele chegou, e todos os coprodutores que eu peguei, eu passei pela mesma coisa. Quando o Daniel chegou e falou assim, vamos fazer um lançamento. Eu falei, não funciona. Aí ele falou assim, não funciona porque você nunca pegou um cara que entendesse de verdade. Aí eu falei assim, então faça. Então faça. Sabendo que ia dar, né? E me dediquei pra dar certo, né? Deu 2 semanas do projeto e ele falou assim, você tinha razão. Por quê? Emagrecimento é dor latente. Foi o meu pior faturamento com o lançamento da história da minha vida profissional. Emagrecimento é dor latente. Emagrecimento é dor latente. Você aprende isso na prática. Sim. É, É dor latente. você vai pro happy hour hoje. Aí você tenta colocar aquela calça que você queria. Ela não entra. Você tem vontade de chorar e você fala, agora eu vou mudar. É aqui. E você, na hora, vai ali atrás de uma alternativa. Aí você vê assim, se inscreva aqui para a nossa jornada de 7 dias de conteúdo gratuito com 15 dias de Não vai captação. rolar. Aí, quando você vai para a sala, você tropeça no sofá, né? Arrebenta o dedinho, fica brava, abre a geladeira, come um pedaço de bolo de chocolate. Acabou a vontade de emagrecer. E daqui 7 dias eu não vou estar querendo. Já passou o desespero. Emagrecimento é dor latente. Você tem que vender na hora que a pessoa decidiu. Senão você não vende mais. Por isso. E às vezes é uma... eu vou abrir muito o meu coração com você. Abra. Eu era 100% sedentária. 100%. Até, tipo, o começo do ano. E aí eu falei das promessas. Janeiro a gente sempre fala, não, porque esse ano vai ser diferente. Todo mundo. E eu falei assim, não, vai ser diferente mesmo. E aí na primeira semana de janeiro, super segui meu plano alimentar. Meu nutricionista super feliz comigo e tal. Tentei várias estratégias de emagrecimento. Então, as canetinhas e tal, foi horrível porque eu já tenho um problema gástrico. Foi péssimo, assim. Tipo, já tava ruim, piorou muito mais. E aí eu fui fazer... Tenho um problema gástrico, eu fui fazer uma endoscopia. E por conta do meu excesso de peso, sedentarismo e tudo mais, eu precisei de um processo especial de endoscopia. Uhum. Numa sala especial que só tinha, tipo, pessoas muito obesas como eu, pessoas idosas. E aí eu falei assim, cara...
eu não queria estar nesse lugar, assim. A minha decisão de tentar fazer algumas coisas diferentes, ser mais ativa esse ano e tal, veio desse lugar de vergonha de estar naquele ambiente, naquele momento. E precisava ser naquele momento. Porque eu ainda não tenho filhos, né? Pretendo ter muitos, os que eu vou parir, os que eu quero adotar. Mas eu tava tipo, cara, eu já tô muito senhorinha. E tá tudo bem, eu sou senhora e tal. Mas eu tava me sentindo, tipo, é daqui pra cova e só. Se pra fazer uma endoscopia, que é um processo que supostamente é rápido, você vai pra casa, eu preciso de uma internação, anestesista, cardiologista e tudo mais, tá demais. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, foi do alto dessa vergonha e insatisfação que eu falei assim, não, eu preciso mudar. E aí, se eu pego um anúncio que vai me levar para uma aula, ou daqui 7 Você dias... tenta. Mas se for pra daqui 7 dias, não. Se for pra agora, você tenta. Pra agora, tipo, não, eu vou fazer. E foi exatamente isso, assim. No outro dia, eu ainda tava com aquela ressaca moral quase, de tipo, nossa, não acredito que eu passei por isso. E beleza, foi ótimo. Os profissionais que fizeram o procedimento foram super cuidadosos. Mas foi muito vergonhoso, porque eu era supostamente a pessoa mais jovem da sala, porque ainda não tinha 40 anos, mas estava na mesma situação, assim, de descuido comigo mesmo, de esvaziamento de como me amar, assim, não tava cuidando de mim. E eu falei assim, não, o sedentarismo não vai me vencer nesse quesito. E foi muito por saúde mesmo, nada estético. E até porque, igual eu falei pra vocês, é muito difícil você ver no espelho. Porque eu estou fazendo várias horas. Então, eu já vou ter que mudar isso aí também. Mas demora muito pra você ver no espelho, assim. Tipo, e dá pra... No meu caso, dá pra ver na balança. Mas no espelho, cara, não... Pois é. E aí é onde falta um pouquinho de informação, muitas vezes, né? Por isso que eu digo, infelizmente, o profissional de educação física, nutricionista, eles aprendem tecnicamente como prescrever um treino. Muito mal, mas aprendem. O nutricionista aprende a prescrever uma dieta, mas eles não aprendem a entender de gente. E o segredo do resultado está em entender de gente. Como as pessoas se sentem, o que elas estão passando, quais são os pontos de gatilho, quais são as barreiras que elas vão enfrentar. Eu passei por tudo isso. Você falou agora, e eu lembrei de uma coisa importante. Sabe onde foi meu ponto de virada de chave, que eu decidi emagrecer? Dentro do McDonald's. Não sei se eu posso falar a marca depois. Você comenta dentro do McDonald's? Posso, né? Dentro do McDonald's, cara. Eu tentando fazer dieta radical, né? Acima do peso, profissional de educação física, puto comigo mesmo. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Vou comer no McDonald's. Todo mundo come. Não é assim que a gente pensa? Todo mundo come, só eu que não vou comer? Vou comer no McDonald's. Entrei no McDonald's, entrei na fila e de repente, do nada, assim, esperando a fila passar, olhei pro lado para as pessoas e falei, mas eu não quero ficar igual elas. Uau. Então, qual é a lógica de eu fazer o que todo mundo faz se eu não quero me parecer com esse todo mundo? Se eu não quero estar ali, naquele ambiente? Eu preciso fazer o que as pessoas com quem eu quero me parecer fazem. Senão não vai funcionar. Foi ali que veio a virada de chave. Enquanto eu estiver fazendo o que todo mundo faz, eu vou ser igual a todo mundo. E no emagrecimento, falta um pouco desse tipo de informação. Por exemplo, imagina que você queira perder 24 quilos. Um exemplo, né? Perder 24 quilos em um ano seria bom? Não. Seria ótimo, não seria? Aí a pessoa vai lá, se esforça durante uma semana e ela sobe na balança e perdeu 500 gramas. Isso anima ou desanima? Nossa, extremamente frustrante. Mas faz uma conta comigo. 24 quilos dividido por 12 meses, 2 quilos por mês, dividido por 4 semanas, 500 gramas por semana. Sim. Ou seja, tava ótimo. A conta vai fechar. Só O que problema... Não, na sede de mudar 20 anos de maus hábitos em uma semana. Você sabe que leva tempo, mas o seu cérebro só quer enxergar o resultado final. Alguém precisa te dar uma chacoalhada e falar assim, caraca, mas você não queria perder 24 em 12 meses? Você só precisa perder 500 por semana. Tá certo. Você sabia que 85% das pessoas que desistem do processo de emagrecimento estavam indo bem? Eu imagino. Elas só não sabiam disso. A pessoa perde 2 quilos em 3 semanas.
Só que ela ouviu a amiga falar que fazendo a dieta do ovo, perdeu 5. Ela fala, nossa, que porcaria, vou desistir. Pô, ela conseguiu um resultado excelente. As canetinhas mesmo. A gente, tipo, nossa, no primeiro mês eu perdi 20 e poucos quilos. Algo que você fala assim, meu, eu preciso disso. Vai ser um mês que vai mudar a minha vida. Pois é. 40 anos de hábitos ruins, fumando, não fazendo exercício, comendo até o reboco da parede e tudo mais. Todos os sentimentos possíveis. E não é assim. Claro que não é. Tipo, não é assim nem do peso, né? Porque tem gente que perde, a gente tem que concordar. Sim. Só que daí vem a flacidez. E aí a gente precisa contornar Fora isso com muitos outros física. problemas que podem vir depois e que a gente não sabe ainda. Eu não posso falar, porque... Ninguém pode. Ninguém pode. Vão falar que é hater, mas pra mim foi péssimo. Não, assim. A nível de problema gástrico mesmo, Sim. foi horrível. Ninguém pode falar ainda, porque é tão recente que não tem É muito estudo recente. suficiente. Sim. Mas nós, como profissionais, a gente sabe que tipo de problema esse tipo de produto pode acarretar. E alguns estudos de caso já vêm mostrando diversos tipos de problemas possíveis, alguns bem graves. Só que você não tem prova, porque você não tem estudo suficiente. Exatamente. Enquanto isso, as pessoas estão embarcando nessa, e aí vem o pior. 93% de casos de reganho de 100% do peso perdido depois que para de usar. Porque essa pessoa não construiu o hábito, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre isso, que eu conheço uma pessoa próxima que tá utilizando e tá perdendo muito peso. Tá perdendo muito peso mesmo. Querendo ou não, é uma vitória pra pessoa, Nossa, né? demais. Só que essa pessoa ainda não está construindo o hábito de treinar na academia, ela não está fazendo musculação, ela só faz caminhada. Então a gente fica assim, naquela preocupação. Quando essa pessoa parar de usar esse produto, Essa caminhada. o que vai acontecer? Porque essa caminhada não vai sustentar, entendeu? Então, assim, o meu olhar não profissional da área é assim, se uma pessoa decide, ela chegou na última instância, ela decide utilizar de um produto desse, ela no mínimo deveria ter o cuidado de construir o hábito de treinar para valer enquanto ela está se utilizando desse tipo de produto. Pois é. Porque quando ela parar de usar, pelo menos a probabilidade dela conseguir manter isso vai ser um pouco maior. Só que na maioria dos casos não é isso que acontece. Na minha opinião profissional, esse lance deveria funcionar mais ou menos como no início funcionava uma cirurgia bariátrica. Quero fazer uma bariátrica, tá bom. Então primeiro você vai fazer um acompanhamento psicológico, Exatamente. primeiro a gente vai começar a mudar o seu comportamento, mudar os seus hábitos para depois você fazer. Deveria ser a mesma coisa. Exatamente. Mas gira muito dinheiro, ninguém quer colocar barreira, vamos vender, depois a gente paga Agora a conta. aparentemente tem, porque Sim. eles estão exigindo a receita médica, né? Então precisa ter acompanhamento médico. Ah, mas tá cheio de médico vendendo isso aí pra ganhar dinheiro. Total. E tá tudo certo. Depois vocês cortam se precisa. E esse ponto que você falou é muito importante. Por quê? Você perguntou da comunicação, né? Como é que a gente constrói a comunicação? O Inamar falou, eu preciso entender de gente para prescrever um treino. Mas no marketing eu preciso entender de gente também para construir comunicação. Exato. Porque senão eu não consigo chamar a atenção da pessoa certa. Quer ver só um lance quando eu cheguei com o Neymar? Mais uma vez, a gente tem essa história, né? Até porque quando eu quis fazer o lançamento, foi porque também a nossa primeira consultoria foi de lançamento. Foi. Mas naquela época funcionava. Depois parou de funcionar para esse mercado, porque cresceu muito e tem muitas vias aí. Só que o grande lance é o quê? Primeiro você tem que entender quem é o cliente que compra aquele produto. Né? Eu tenho que entender quem é o cliente que compra aquele produto. Por exemplo, o nosso produto, que é um produto de academia, em maioria, não é a pessoa que está sentada em casa sem fazer nada. São pessoas É a mulher que já está treinando ou já treinou, já tentou e não está satisfeita com os resultados que ela tem. Você percebe que muda muito, mesmo sendo um produto que está encaixado para emagrecimento? Tá dentro do nicho de emagrecimento. Exatamente. Por exemplo. Então, por Uma exemplo, é mais ativa. por exemplo, se eu fizer um criativo que mostra uma pessoa extremamente obesa, sedentária, não é o meu público. Não conecta. Essa pessoa não quer saber de treinar na academia. Entende? Porque o nosso produto ele é muito específico. É para quem treina na academia. Ou para quem quer treinar na academia. Então é muito específico. Então também tem que ter esse olhar. E a narrativa do ano era construída exatamente de acordo com como você falou aqui. Janeiro é o momento das promessas. Então a gente constrói uma narrativa em cima disso. Tá na hora de você criar o plano, tá na hora de você fazer, tarará, tarará. Passou os 3 primeiros meses do ano, o que a gente começa a falar? Você já esqueceu do que você prometeu pra você lá em janeiro, dezembro? Nossa, Quando isso. chega... Exatamente. Quando chega o meio do ano, a gente esquece esse assunto. E a gente fala assim, é no inverno que você constrói o corpo que você quer no verão.
Entende? Então a gente vai construindo a narrativa do ano de acordo com isso. Quer ver uma sacada que eu aprendi, inclusive, com o Inemar? Dezembro no fitness é um dos piores meses, pra maioria. Pra nós, não. Pra nós é bom. Pra nós, não. Por quê? A galera entra nesse flow de que é um mês ruim e aí nem coloca tanta pressão assim pra vender. Porque Mas- Se você Porque é, treinou até dezembro, você vai começar agora por quê? Você não vai treinar. Mas qual que é a nossa narrativa em dezembro? Cara, entra no método, nós vamos criar o seu plano, mas você nem precisa treinar agora. Você não vai fazer uma promessa no ano novo? Vai ser outra promessa vazia como você fez em todos os outros anos, a não ser que você já esteja com a, estratégia Toma uma pronta única e atitude montada. agora. Caramba, dia primeiro. Eu não pessoa quero... já consegue. Exatamente. E a Se você já tiver com o treino pronto, com a dieta montada, com o acompanhamento certo, você pode prometer no dia 31 de dezembro que em janeiro vai ser diferente. Exatamente. Porque você já tem data pra começar, você já tomou a atitude. Se você não se comprometer agora, não adianta prometer. Então eu Porque, não... de novo, quando você se der conta, já é novembro e você não fez nada. Então a gente não fala pra ela treinar em dezembro. Aplicar essa sagacidade em outros nichos. Em todos os Em nichos. todos os nichos. É só você Todos os entender de nichos. comportamento humano e do Eu tenho que comportamento do entender seu de público. comportamento. Exatamente. Por exemplo, se você olhar o meu Instagram, e aí a gente fala um pouco de gancho, de estratégia de atração do público, você vai me ver criticando coisas que são muito comuns no dia a dia dentro da academia. Por exemplo, eu critico muito gastar tempo fazendo atividade aeróbia. Eu critico muito fazer exercício específico para bíceps, para tríceps, para glúteos, né? Porque, de fato, não vejo sentido nisso. Já vi um dia, não vejo mais. Mas quando a gente critica esse tipo de atividade, o objetivo não é tentar convencer quem adora fazer aeróbio a não fazer. O objetivo é fazer a pessoa que detesta e se achava obrigada a fazer perceber que tem um caminho que ela não Se conhecia. eu não gostava mesmo, eu não vou fazer. Por exemplo, um dos meus posts que mais viralizou foi criticando a elevação pélvica, que é um exercício muito comum. Esse é muito viral. E isso me trouxe muitos seguidores orgânicos e muitas vendas. E aí os profissionais ficam doidos, e as pessoas que adoram elevação pélvica ficam doidas, criticam, eu falo assim, mas peraí, eu não tô tentando te convencer de não fazer. Eu tô criticando esse exercício simplesmente para as pessoas que detestam ele entenderem que ele não é uma obrigação. Ai, é péssimo mesmo. Exatamente. Falando eu, Gabriela, Então tá? é isso que a gente faz. A gente tenta alertar, a gente tenta mostrar para as pessoas que parece que elas estão indo bem, mas não estão, porque o resultado não tá vindo. É uma questão de botar a mão na consciência e perceber. Tá bom para você? Segue sua vida. Não tá bom para você? Tem alguma coisa errada. Aí a gente começa a pontuar as coisas que são muito comuns elas utilizarem nas academias e a gente começa a criticar essas coisas. Criticar tecnicamente. Sim. E elas começam a abrir o olho. E depois a gente explica tecnicamente como é que funciona na prática para aplicar tudo aquilo. Quando a gente pega esse tipo de estratégia e aprende a jogar isso dentro de uma narrativa com sazonalidade no ano, a gente começa a fazer o negócio prosperar. Isso. As pessoas não entendem isso. Não adianta vender shape em dezembro. Não adianta. Cara, eu já quero ser coprodutora de vocês. É, um produto que é eu nem entender o ser humano. Quer ver só? Eu posso puxar um assunto de outro nicho que você perguntou como que a gente aplica isso em outro nicho. Eu trabalhei prestando consultoria numa empresa em 2000... Eu sou péssimo com data, então 2000 e alguma coisa. 2000 e pã. 2000 e pan. E é uma empresa já consolidada no mercado de concurso público. Extremamente consolidada. Vende concurso público pra caramba. Era uma empresa que já faturava ali entre 800 e 900 mil, às vezes 1 milhão mês. Então já tinha muito faturamento. Uma empresa consolidada. Só que tinha um produto lá que era o produto assim do expert, que ele assim amava o produto, que o produto não virava. Que era um produto de concurso público para quem queria se formar para prestar concurso para a Polícia Federal e Rodoviária Federal. Aquele produto nunca tinha batido 100 mil no lançamento. Nunca. E eles tentavam e flopavam, tentava e flopava, tentava e flopava. Eu cheguei lá com o desafio de fazer o faturamento mensal escalar um pouco mais. A gente chegou a bater acho que 1 milhão e 400 enquanto estava na consultoria lá. Mas aquele produto não ia. E era o produto que ele queria assim, fazer que funcionasse de qualquer jeito. Uma pessoa com pouca experiência ou que tá viciada, né, em fazer, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, só isso aqui funciona, só que funciona. Eu entendo que todo negócio tem alavanca. Tem uma hora que você vai ter que focar no conteúdo. Mas só o conteúdo não funciona. Se você quiser ir para faturamento de milhões no ano, não funciona. Você vai ter que ter comercial, você vai ter que ter isso, vai ter que ter várias frentes de vendas. E aí eu fui analisar a fundo por que todos os lançamentos deles funcionavam e aquele que era a nível nacional, os outros lançamentos deles que funcionavam muito bem, inclusive era a nível regional. Aquele era a nível nacional e não funcionava. Eu fui analisar. E aí a questão do ser humano.
né? A questão do ser humano. Como é que eu analisei isso? De forma simples. Primeira coisa, eu fui olhar a base de quem estava se cadastrando no... Galera, anotem. Eu sempre falo, pega papel e caneta, a gente vai anotar isso que a gente analisou pra... Eu fui analisar a base de quem estava se cadastrando no lançamento. Eu rodei pesquisa. Eles não tinham, até então, nunca rodado uma pesquisa básica para entender quem estava chegando. Eu rodei uma pesquisa. E eu descobri que 90%, um pouco mais de 90% das pessoas que estavam se cadastrando era de ensino médio. Peraí, concurso público desse é para quem tem ensino superior ou tecnólogo. Então já encontrei o primeiro erro. Isso a nível técnico. Corrigimos isso. Fomos para o primeiro teste. Aí começamos a trazer pessoas que de fato já tinham ensino superior. Fizemos o primeiro lançamento, bateu mais de 100 mil, mas aí a nossa missão era fazer um lançamento maior. Aí eu fui para pesquisa. Eu fui entender quem eram aquelas pessoas. E eu comecei a fazer perguntas que normalmente não se faz em uma pesquisa. Eu perguntei, por que você fez faculdade e não está atuando no que você se propôs a fazer? Eu comecei a perceber que aquelas pessoas tinham um nível de frustração muito grande, porque elas dedicaram anos da vida delas ao estudo na faculdade e estavam atrás de um balcão. Estavam dirigindo Uber. Elas eram muito frustradas profissionalmente. E a gente desenhou um lançamento na época que não falava diretamente sobre o concurso em si, mas falava sobre ele dar um propósito pro diploma que ele tinha. Que da hora! A gente fez o segundo, deu bom, mas o terceiro, quando a gente conseguiu consolidar a narrativa, foi o maior lançamento até então que eles já tinham feito. A gente bateu 1.200.000 em um dia. Porque eu consegui conectar o sentimento daquele público com a promessa de talvez um dia você ter a chance de ser um policial federal. Entendeu? Mas eu não falei o tempo todo sobre ele ser um policial federal. Eu falei, você estudou, você se dedicou, você queria ser o melhor da sua família e hoje você tá com um diploma engavetado, sem utilidade. Você achou a dor de verdade. Eu achei a dor, porque eu olhei pro ser humano. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Emagrecer não é uma dor. Emagrecer Não, não a é uma... obesidade é uma dor, ou no caso... A obesidade Também não é uma dor. A obesidade não é uma dor. Também Não meter o shape não é uma dor. Não é. E é isso que os profissionais do fitness, por exemplo, não entendem. Eles ficam batendo nessa tecla. A minha dor é diferente da dele, é diferente da sua. A gente tem grupos de dores específicas, mas no seu caso, por exemplo, a sua dor é nunca mais passar pelo constrangimento que você passou dentro daquele hospital. Quero passar por isso. Para outras pessoas, é conseguir usar o biquíni branco no navio, na viagem do final do ano. As pessoas têm dores diferentes que estão relacionadas. O processo para curar aquela dor pode ser o emagrecimento, pode ser meter o shape, mas a dor não é o emagrecimento. A dor não é meter o shape, a dor é outra. No caso do nosso público, a dor é querer conseguir um resultado e não ter tempo para fazer isso. A gente resolve o problema do tempo. Exato. São pessoas que já querem, mas que não têm conseguido porque tem uma barreira atrapalhando eles. Essa barreira, na maioria das vezes, é o tempo. Né? Então, é achar a dor que faz toda a diferença. Foi o que ele fez lá. É o que a gente tenta fazer aqui o tempo inteiro. A gente fica buscando pelas dores. E a dor não é o emagrecimento. O emagrecimento é o meio para curar aquela dor. Mas a dor é outra, cada um tem a sua. A gente vai aprendendo os gatilhos. E uma coisa que se destaca muito no nosso público, na maioria, quando a gente vai pesquisar e até ver depoimento, a questão do tempo é o fator determinante. Não, Elas demoram a entender como isso tempo. traz o resultado. Mas quando elas começam a aplicar, no depoimento o que elas menos falam, pelo menos os últimos que a gente coletou, eu tava assistindo, o que elas menos falam era do resultado físico. Até porque algumas têm pouco tempo que iniciou no método. O que elas mais falam é da possibilidade de ter mais tempo dedicado a outras coisas. Qualquer coisa, me prometeu tempo, eu tô indo. Qualquer um. Qualquer um. Porque, olha... É a dor do milênio, cara. Nossa. É o principal problema das pessoas. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, estão tendo cada vez menos tempo. Né? A gente está com uma juventude complicada porque os pais têm menos tempo para cuidar de verdade da saúde mental dos filhos. Então, tempo é uma moeda que tem valor. Exatamente. Né? Então, você tem que ter solução para isso. Quando a gente pega em dezembro, por exemplo, que a gente aperta o lance de não adianta fazer promessa dia 31. Não vai funcionar de novo. De novo. É porque todo 31 de dezembro a novo. gente tá lá fazendo Exatamente. promessas. Dói, isso incomoda. Não vai funcionar de novo. Você vai fazer promessa dia 31 e quando você se der conta já é novembro e você não fez nada de novo, a não ser que Você cria um plano.
você saia para dia 31 com um plano montado. Aí você pode fazer promessa, porque daí a estratégia tá montada. Vocês ouviram, né? Não façam planos pro dia 31. Aliás, hoje, tá? Já compartilha esse vídeo com quem vocês querem dividir. Às vezes, a gente falou muito sobre emagrecimento, porque é um nicho do Neymar e Daniel, mas às vezes é o seu negócio que tá aí na gavetinha. Um produto muito incrível que você tem pra construir e você tá deixando pra amanhã. Ou é um plano do dia 31 de dezembro, nada te impede. Muito pelo contrário, a gente tá aqui pra te ajudar. Eduz tem um ecossistema de produtos que vai facilitar a sua vida em relação a isso. A gente vai pegar a sua mãozinha desde o começo e a gente vai te levar até 1 milhão. E vai ser um prazer receber vocês aqui nessa trajetória. Então, façam acontecer. Já aquele padrão de YouTube, ativem o sininho para os próximos vídeos. A gente tá trazendo uma galera muito bacana aqui. E compartilha o vídeo com quem você quer partilhar isso. Ou a ideia desse vídeo, ou alguém que você acha que vai fazer diferença o papo que a gente teve aqui hoje. Porque é importante que você possa compartilhar mesmo. Às vezes tem uma trave ali no seu negócio que um parceiro vai trazer a potência que você está precisando. Coprodução é incrível nesse sentido. E às vezes você já conhece essa pessoa. Tenho certeza que você já conhece. Ou em algum momento você já trilhou o mesmo caminho dessa pessoa. E aí, em algum momento, vocês se encontram, igual aconteceu com vocês. Então, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vocês acham que vai entrar nessa com vocês. E que vai fazer acontecer junto com vocês. Legal. E contem com a Eduz pra isso. Já nos encaminhando para o final, mas eu queria perguntar mais uma coisinha. E aí eu queria falar muito em relação a legado. Porque vocês estão vendendo algo que é extraordinário. É tempo mesmo. Tempo e transformação de vida. Porque a pessoa ela vai se sentir feliz e satisfeita com ela mesma. E aí vai mudar até uma chavinha. Como ela se relaciona com o mundo. Como ela se relaciona com as outras pessoas. E aí, além disso, o que é o legado que vocês pretendem deixar para o mundo? O negócio de vocês, a marca de vocês? Sim. Cara, assim, eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça e que, na minha opinião, é o ponto-chave da coisa vir dando certo há tanto tempo, né? Porque não é fácil sustentar durante tanto tempo um negócio desse. Não é. E crescendo, né? Eu nunca fiz isso por dinheiro. Eu quero dinheiro. Não vai ter hipocrisia aqui. Quero e quero muito. Muito. Mas eu não faço por dinheiro. Eu faço pra mudar a vida das pessoas. Porque eu ganhei a oportunidade de, através da minha profissão, poder melhorar a vida das pessoas em todos os aspectos. Eu faço por isso. Exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas que o esforço que você precisa imprimir, a mudança de padrão de comportamento que você precisa imprimir para mudar o seu corpo, pode fazer você mudar qualquer outra área da sua vida. Qualquer outra área. Se você consegue mudar o seu padrão alimentar, você consegue mudar qualquer outro padrão de comportamento na sua vida, para os estudos, para o trabalho, no cuidado com a família. Então, eu faço isso para mudar a vida das pessoas. E eu tenho a oportunidade de ser remunerado por isso. É agradecimento de todo dia. Então, sobre legado, o que eu queria deixar para o mundo era mostrar para as pessoas que, de fato, se você quer, você consegue. Desde que você se disponha a fazer o que tem que ser feito para conseguir o que você quer conseguir. Eu sou de um tempo onde eu assistia a Xuxa, né? E eu ouvia a Xuxa falar todos os dias assim: querer é poder, baixinho. Quem é do meu tempo vai saber. E foi a maior mentira que botaram na cabeça das pessoas. Porque não basta querer. Você tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito para conseguir aquilo que você quer. O legado que eu quero deixar para o mundo, o legado que eu quero deixar para as pessoas é mostrar para elas que isso é possível. Em todos os aspectos da vida. É o que eu faço todos os dias. Conversando com os meninos lá em cima, o Daniel ainda falou assim, disciplina com esse cara. É esse o legado que eu quero deixar. Que se você está disposto a botar a mão na massa, você consegue o que você quiser. Pra mim o legado tá muito em linha do que o Neymar defende e com acréscimo, que é algo que eu acredito muito. Inclusive algo que me levou a trabalhar com o que eu trabalho. Você sozinho tem a capacidade, talvez, se você decidir, de deixar um rastro de transformação na vida de algumas pessoas. Exato. Né? Mas quando você tem uma habilidade e você sabe replicar essa habilidade em alguém que às vezes tem até um potencial de tocar mais pessoas do que você,
você, direta e indiretamente, deixa um rastro de transformação em muito mais pessoas. Então, para mim, o legado é esse. Além de você ter a capacidade de transformar, é você ter a humildade de capacitar alguém ou impulsionar alguém para que ele também deixe um rastro de transformação na vida de alguém. Independente do nicho, independente do setor que ele trabalha. A saúde eu acho que é um dos principais, porque sem saúde você não faz nada. Mas legado para mim é isso. Se você passou no mundo e deixou um rastro de transformação na vida de algumas pessoas, e quando eu falo de algumas, não precisa ser milhares apenas, né? Às vezes você passa e deixa um rastro de transformação na sua família. Às vezes você passa e deixa um rastro de transformação num amigo seu. Mas se você percebe que você tem a capacidade de multiplicar isso é incontável. Então, deixar esse rastro de transformação é o que realmente me motiva a fazer o que eu faço. Ai, que massa. E, assim, uma mensagem que eu queria deixar importante para as pessoas entenderem, né? Isso mudou o jogo para mim. O passo que você tem mais medo de dar é aquele que vai mudar a sua vida para sempre. Exatamente. Então, perder o medo e ir para cima daquilo que você quer pode mudar o jogo. Tá, o medo tá te segurando lá e só basta você quebrar essa barreira, porque coragem não é ausência de medo, coragem é fazer com medo mesmo. E o segundo ponto importante é cercar-se de pessoas que possam te ajudar nessa jornada, porque ninguém constrói nada sozinho. Então você tá num ambiente, por exemplo, como esse da Iduz aqui. Estar no ambiente da Iduz desde 2016 me permitiu crescer. Eu tava em meio a pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eu, que estavam comprometidas com o mesmo projeto que eu, Isso é demais. que tinham as mesmas ideias que eu, alguns atrás de mim, outros muito à frente de mim, e é esse ambiente de pessoas com a mesma vibe, com a mesma ideia, com a mesma visão de crescimento é que faz a gente prosperar. Nossa, e a troca é muito poderosa. Muito poderosa. Se isolar acaba com qualquer pessoa. A gente vê muito em Seven Summit mesmo. Cara, o cafezinho que você vai, tipo... Às vezes você vai pegar um café, você esbarra em alguém, você tem uma troca. Isso. E é uma troca tão rica que 5 segundos... A mulherada mesmo, conversa de banheiro, é poderosíssima. Você fala do batom que tá usando, fala de uma estratégia de negócio. Sim. Qualquer cafezinho no digital, em evento presencial é muito importante. Muito. Comunidade, mastermind. Muito Eu sempre falo pra galera, tenha mentores. É sempre bom ter um Exatamente. mentor. Quanto mais você Alguém tiver, melhor. Coloca no eixo, fala tipo, ó, você precisa baixar a bolinha, ou você precisa olhar pra isso. É muito importante. Muito é muito importante. importante. A gente na conversa vindo pra cá, depois de já quase 40 minutos conversando com o Eber, saiu uma sacada aqui que vai resolver a nossa vida. Mais ou menos. Então, cara. Num bate-papo, numa troca de ideias. Você estar nesse meio faz toda a diferença. Sim. Se cercar de pessoas que estão na mesma vibração que você. Porque normalmente as pessoas mais próximas de você são as que estão te puxando pra baixo. Ai, meu Deus. É verdade. É verdade. As pessoas no seu meio de convivência normalmente são as que estão te puxando pra baixo. Sem perceber, sem maldade, mas elas estão te ancorando. Exatamente. Você tem que mudar de ambiente e ir para um ambiente de pessoas que pensam como você, que querem chegar no lugar onde você quer chegar, porque ali você consegue destravar o que tá te travando. Sim. E falando do nosso modelo de negócio na internet, né? É difundido uma expectativa muito alta, né? De que você vai faturar muito, você vai fazer muito resultado. Veja só, o Inemar começou em 2016, eu comecei em 2014. Demorou alguns anos para coisa destravar, a gente chegar em alguns milhões de faturamento. Mas o fato de você já começar com essa expectativa alta, às vezes não faz você enxergar o óbvio. E aí você tá cercado de outras pessoas para te mostrar uma coisa que para essas pessoas agora, naquele momento, é o óbvio, pode mudar completamente a realidade do faturamento do seu negócio. Muito jogo. Exatamente, entendeu? Então, eu concordo e o jogo é exatamente esse. Então é isso, galera. Cerquem-se de pessoas que vão te levar até lá, esteja imerso nesses ambientes, participe do Seven Summit, participe de outros eventos que vocês acham que faz sentido. A Eduz, ela tenta produzir eventos para nossa comunidade mesmo, do programa Unity, do programa de partner, né, o programa de agências, justamente para que a nossa comunidade se retroalimente, se fortaleça e que vá pro mesmo sentido. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu amei essa conversa, foi incrível. Tenho certeza que vocês se inspiraram também. Sigam a gente no Instagram. O Instagram do Daniel e do Inemar também estão aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê nos próximos episódios.